Oi, pessoal! Hoje o vídeo é um vídeo de, uma pessoa que tá muito alegre e eu gostaria demais de compartilhar essa notícia com vocês. Tadã! Sabem o que é isso? Sabem o que é isso? Meu PCR ABL. Olhem como está e olhem se vocês conseguem ver como que tá aqui o resultado do exame que eu fiz no dia 15. 0000. Eu não consigo me conter de alegria. Enfim, eu não imaginava que eu fosse receber um retorno tão maravilhoso como esse em tão pouco tempo de tratamento. E eu acho que esse aqui é o sonho de todos nós, né, que temos leucemia, um dia chegar nesse resultado indetectável. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a sensação, sobre como que é, enfim, minhas percepções sobre esse assunto, porque, bom, a gente passa por muita coisa, passa por muitas dúvidas, né, e fica sempre com medo quando faz esse exame, porque a gente quer saber, e aí, será que eu tô tendo uma resposta hematológica boa? Será que tá diminuindo? Será que eu tô perto de entrar em remissão? E a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer com vocês é que, assim, o fato de ter tido o meu primeiro resultado PCR-ABL1 como indetectável não quer dizer que eu esteja curada. Não quer dizer também que eu posso parar com a medicação. Então, esses esclarecimentos são muito importantes. Por quê? Porque nós temos ali o que os médicos seguem de acordo com os guidelines, né? De acordo com as orientações que segue ali o padrão europeu e tudo mais com relação ao controle da doença. Então, assim, só recapitulando um pouquinho. No meu caso, eu fiz o meu primeiro PCR-ABL quando eu detectei a doença, né? Então quando eu fui fazer a confirmação do diagnóstico, foi pedido esse exame. E ali a minha taxa, como a de todos nós quando descobrimos, né, que tá com a leucemia, a grande maioria tá sempre acima de 50%, assim como foi o meu caso. Então, presença de blastos e tudo isso é aquele indicativo que nos assusta, né? Porque a gente sabe que o ideal é que apareça zerado, claro, é como se nós não tivéssemos a doença, mas quando a gente detecta, o resultado tá ali alarmante. É muito raro, né, a gente detectar com um percentual muito baixo de células doentes. Geralmente, quando a gente descobre, já tá de 50% para cima, né? Até ontem, no grupo de WhatsApp que a gente tem, de pacientes que têm a leucemia mieloide crônica como a nossa, uma colega estava justamente falando que no dela, quando ela foi diagnosticada com a doença, ela estava com 4,67. Isso aí é muito raro de acontecer. Ela descobriu sem querer, porque foi fazer um processo cirúrgico e aí, né, foi pedido o exame para ela, e aí nisso que os médicos detectaram que tinha ali a presença de leucemia. Mas é uma exceção, tá, pessoal? A maioria dos casos, quando a pessoa detecta, já tem blastos, já tá, assim, bem acelerada a coisa, e tem que ser o controle imediato. Por isso que tem ali, né, com 3 meses de tratamento, o desejável é que já se alcance ali um percentual de 10%. Então tem que ter uma redução muito significativa nos primeiros 3 meses de tratamento. E nos meus primeiros 3 meses de tratamento, então eu fiz o primeiro, né, tava lá nas alturas, e aí o meu segundo PCR-ABL já foi assim um resultado de quem já fez 1 ano de tratamento. Então eu fiquei muito feliz, porque ali eu já tinha atingido o que eles chamam de RM2, no caso. Então, o meu tava 0,6. Então, já tava bem perto, né?
do zero e foi um resultado excelente. E vocês que me acompanham aqui sabem que por questões de intolerância aos efeitos colaterais, que realmente foram muito severos no meu caso, e também o fato de eu ter tido toxicidade no fígado, o meu médico optou por trocar a medicação. Então, eu passei do imatinib para o dasatinib há 3 meses atrás. E no meu caso, foi assim, sensacional essa mudança. Mais sensacional é impossível, né, pessoal? Mas eu não tô dizendo só por causa desse resultado, não. Eu digo em questão não só do controle da doença, claro, que é o desejável, mas dos efeitos colaterais, que pra mim tava pegando demais. Então, a minha toxicidade do fígado foi controlada. Os sintomas que eu vinha sentindo melhoraram muito, mas muito mesmo. O inchaço, então, nem se fala. Eu desinchei, assim, 2 semanas, eu desinchei os 10 quilos que eu tinha aumentado por conta do imatinib. Então, foi um resultado sensacional. Claro que muitas pessoas ficam com muito receio de já migrar assim tão rápido de um inibidor para o outro, porque a gente não tem muita opção, né, pessoal, de medicação. Tem ali os de primeira geração, os de segunda e os de terceira e acabou. Depois disso, só realmente o transplante de medula. Mas eu falei, cara, do jeito que tava também com o imatinib, pra mim não tava dando. E aí, ter mudado pro dasatinib, claro que me deu medo no início, né? De pensar assim, será que o resultado vai ser bom com o dasatinib? Será que eu vou continuar tendo uma resposta hematológica boa? Porque esse era o ponto, pessoal. Por isso que eu fiquei tão reticente com a mudança, porque eu tava tendo muitos efeitos colaterais, toxicidade e tal, mas em termos de resposta hematológica, eu tive uma resposta muito boa com o imatinib, né? Consegui baixar de mais de 50% de células doentes para 0,6. Então, foi um resultado excelente. Então, tipo, geralmente as pessoas pensam que só troca de medicação se você não estiver tendo resposta hematológica. E não é, né? Se, igual as pessoas que, no meu caso, tenham tido muitos efeitos colaterais ou muita toxicidade no fígado, tem que trocar a medicação, porque senão fica inviável, a pessoa não consegue dar continuidade. E se ela passa a não tomar o remédio diariamente, porque sabe que dá náusea, que dá vômito, que dá diarreia, que dá isso, que dá aquilo, o que ela faz? Ela para de tomar e aí vai perder a resposta hematológica, então o tratamento vai por água abaixo. Agora, no meu caso não, no meu caso eu tava tendo resposta hematológica. Por quê? Porque eu tava tomando, mesmo com todos os enjoos, mesmo com todos os problemas de efeitos colaterais, eu mantinha tomando, porque eu sabia que aquilo ali era primordial pro resultado do controle de doença. Então, pessoal, a primeira dica que eu dou pra vocês é, de forma alguma, parem de tomar o remédio. Tem que tomar diariamente, certinho, bonitinho, porque depois que perde a resposta hematológica, nossa, é complicado demais para recuperar. E tem uns que não recuperam, né? Então, é indiscutível isso. Se tiver ou não tendo efeito colateral, amigo, se vira, mas toma a medicação certa, né? Só que para mim ficou muito mais tolerante, né? Quando eu passei a tomar o dasatinib, porque eu não tinha mais esses efeitos que eu tinha com o imatinib. Então, eu tive vida nova ali. Comecei a conseguir treinar, né, trabalhar melhor. O cansaço, pessoal, tem. E ele não é do imatinib, do dasatinib, não é do inibidor, tá? Ele é um cansaço crônico que a gente tem. É da doença. Isso aí, você vai ter que aprender a lidar. Vai ter dia que você vai ter energia para mudar o mundo e vai ter dia que você vai estar indo de arrasta. A verdade é essa. Então, não pensem vocês que, porque agora eu tô com dasatinib, tô bem, quase que, né, sem efeito colateral, que por causa disso tá tudo lindo e não tenho mais cansaço. Não é verdade. Eu sinto muito cansaço. Só que apesar do cansaço, eu vou driblando, eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar todo dia. No dia que eu tô muito cansada, eu, né, falo com o meu chefe, trabalho de casa. No dia que eu não consigo, eu não vou à academia. Né, agora, recentemente, eu fiz mudança de casa, então tava muito cansada, porque essa coisa de mudar, né, só pega a caixa, empurra, leva, blá, blá, blá.
para mim foi muito exaustivo, então eu não conseguia fazer atividade física. Ou eu fazia a mudança ou eu fazia atividade física. Então a gente tem que fazer algumas escolhas, mas assim, é totalmente possível de levar uma vida muito próxima do normal, tendo a doença, tá? Então, sim, o Dasatinib me trouxe uma qualidade de vida muito melhor e um resultado que tá aqui, pessoal, indetectável. Ai, meu Deus! Bom, agora vocês sabem que o fato de estar indetectável, como eu falei no início do vídeo, não quer dizer que você pode parar de medicação de forma alguma. Não quer dizer que você está curada. Aí você fala, tá, Priscila, então por que você tá tão feliz assim? Uai, gente, porque esse aqui é o primeiro caminho, né? Pra uma remissão completa. Por quê? Porque eu comecei o tratamento há 8 meses, então eu só tenho 8 meses de tratamento e graças a Deus eu já consegui esse resultado. Mas, de acordo com os guidelines, né, como eu falei para vocês, que são ali os parâmetros que são seguidos internacionalmente, a gente tem que tomar o remédio por no mínimo 5 anos. Então eu tenho ainda aí no mínimo 4 anos e meio, mais ou menos, de tratamento, tomando meu remedinho todo santo dia. Então, vamos tomar. Eu, como tive câncer de tireoide, tive que tirar a tireoide, também tomo a levotiroxina todo santo dia. Só que no caso da levotiroxina é pro resto da vida, porque como eu não tenho a tireoide, então eu tenho que tomar todo dia o remédio pro resto da vida. E então, um remedinho a mais, um remedinho a menos, tá tudo bem, né? Eu penso assim, então tá mantendo ali o controle da doença, ótimo. Mas para se pensar em parar a medicação, como eu falei, não pode parar agora. Mas se eu mantiver esse resultado de indetectável, né, o 0000, por 2 anos ininterruptos, então quando eu chegar aos 5 anos de tratamento, meu médico pode optar por parar o tratamento com o remédio. Só que aí, pessoal, aí vem um outro detalhe, que é um detalhe muito importante. Como eu falei para vocês, não tem cura, né? A gente consegue entrar em remissão, é diferente. E aí a decisão de parar a medicação daqui a 5 anos é uma decisão que não é só do médico, é uma decisão muito mais do paciente também. Por quê? Porque 40% dos pacientes não precisam depois retornar, a doença fica realmente controlada e tá tudo certo. Mas a maioria, né, 60% a doença volta. E o medo desse troço voltar é uma coisa que realmente apavora, né? Apavora bastante a gente. Então, não é uma decisão fácil optar por parar, né? Talvez não seja melhor continuar tomando remedinho igual eu tomo o meu da tireoide e ir levando isso aí ao longo da vida e ficar tranquila? Pode ser. Enfim, é uma doença, é uma decisão que eu só vou ter que tomar daqui 5 anos. Então, eu não vou ficar me preocupando com isso agora. Por agora, eu tô só feliz demais, porque tive o meu primeiro indetectável, quero continuar mantendo assim. Então, daqui 3 meses, quando eu for repetir meu PCR-ABL, é claro que eu espero que esteja mantendo assim, né, indetectável, que vai ser maravilhoso. Mas a gente sabe que tem colegas que têm a leucemia, aparecem com resultado indetectável, mas não sustenta, né? Depois de um tempo acaba voltando. Gente, é uma roleta russa, né? Eu só sei uma única coisa, que a nossa parte a gente tem que fazer. Então, independente do indetectável, não indetectável, é fundamental continuar tomando a medicação certinho. Então, não pare de jeito nenhum. Tome com regularidade, todo santo dia, porque se você fizer tudo certo, né, a tendência é controlar a doença. Ainda que você não tenha um resultado indetectável rápido, assim como foi o meu caso, é possível você ficar muito próximo ali, com uma resposta hematológica muito boa, sem precisar se desesperar, né? Então, eu acho que é um tripé, né? A gente tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Do corpo a gente vai cuidar como? Tomando o nosso remedinho certo, fazendo atividade física,
cuidando dessa parte que depende só de nós. Se esforçar um pouquinho para comer bem, se alimentar bem, manejar ali os efeitos colaterais, né? Isso depende de nós. Esse é o domínio do corpo. O domínio da mente, porque o que acontece? A gente precisa controlar a ansiedade e não é fácil. A gente fica ansioso para fazer o PCRBL, a gente fica mais ansioso ainda se não estiver tendo uma resposta boa. Tudo é motivo para ansiedade, né? Se a gente, sem essa doença, o nosso dia a dia já faz a gente ficar ansioso, imagine tendo ali um motivo para se preocupar todos os dias. A leucemia, a gente não consegue esquecer, né? Todo dia a gente dorme e acorda com ela, sabe? Sente na pele, sabe dos riscos, sabe de tudo. Então você tem que controlar esses pensamentos, tem que controlar essa ansiedade. E aí, tem várias formas. Eu faço terapia semanalmente. Para mim é sensacional, primordial. Já fazia antes de ser diagnosticada com leucemia e só continuei. Porque para mim é uma parte muito importante da minha vida ter essa troca, ter esse momento de observação, de reflexão, de mudança de atitude nas coisas que eu precisar melhorar. Então, assim, indico muito a terapia. E em virtude de um momento também bem conturbado na minha vida e tal, eu achei melhor procurar um apoio psiquiátrico também. Então, tomo uma medicaçãozinha para ansiedade, que está me ajudando muito. E não acho que todas as pessoas precisem, mas os que são indicados, não vejo problema absolutamente nenhum, né? Então, me ajuda na ansiedade por causa da doença, por causa do trabalho, por causa dos problemas pessoais, por causa de tudo. E eu durmo muito mal, então eu preciso desse acompanhamento psiquiátrico também, porque eu também faço medicação para o sono. E é uma medicação que interage com o inibidor da Dasatinib, assim como também ele também interagia com o Imatinib. Então, é uma medicação que é controlada com supervisão médica, né? E é isso. Então, eu cuido da mente com terapia, com ajuda de medicação. E tô indo, acho que muito bem, né? O resultado tá vindo. E o mais importante, que é o controle da parte espiritual. É a gente cuidar da parte espiritual, porque a gente tem que ter fé, né? Em algo maior, no universo, Deus, Buda, Alá, sei lá como você chama, não importa. É confiar que existe uma força maior, né? Existe ali um Deus, uma força que vai te acompanhar, que não vai deixar que nada de ruim te aconteça, que milagres acontecem, que a cura é possível. É ter essa positividade, essa vontade de viver, é você, sabe, realmente cuidar do espírito, agradecer, rezar, interceder pelas pessoas à sua volta que também precisam desse apoio, desse suporte, ajudar o outro, se dispor a acolher, a dividir, a ter empatia quando você percebe que alguém também precisa de apoio, de ajuda. Então a parte espiritual é muito importante. Eu tenho muita fé em Deus, sei que tem muitas pessoas orando, intercedendo por mim, e eu sou muito grata por isso, sou muito grata pelo privilégio, sabe, de ter condições de me tratar com um médico bom, atencioso, num hospital bom, nunca me faltou medicação, ter apoio psicológico, psiquiátrico, ter o apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Tudo isso me dá muito conforto, me dá muita serenidade para me tratar da melhor maneira possível, sabe? E eu sei que talvez essa não seja a realidade de muitas pessoas, seja porque tem que ser atendidas pelo SUS e o atendimento às vezes não é bom, seja porque não consegue controlar a parte mental e se desespera e às vezes desiste, para de tomar a medicação, ou não toma direito, ou fica cheio de caraminhola na cabeça, ou os efeitos colaterais são muito difíceis de lidar e aí dá aquele desânimo, bate aquela deprê.
Então, cada situação é uma e a gente tem que se acolher, a gente tem que se ajudar, né? Eu quero muito estar aqui para ajudar, não só para compartilhar os momentos felizes, mas vai ter dia que de repente eu tô triste, né? Ontem eu tive esse resultado aqui. Ontem saiu o resultado, saiu bem rápido. E olha, pessoal, é um resultado muito confiável, porque o número de cópias estimadas aqui foi de 2.931.000. E isso é um número altíssimo, então assim, o exame foi muito bem feito. Não foram poucas cópias, porque daí podia dar, né, aquela, mas aí não pegou uma amostra boa. Não, aqui pegou muita amostra. Só que ontem, quando eu recebi a notícia, né, que eu vi lá no aplicativo do Sabin esse resultado, que eu fiquei super feliz, eu tinha acabado de receber uma notícia triste, né, do falecimento de uma vovó minha do coração. E ela já estava bem velhinha, né, viveu 99 anos, uma pessoa de muita luz, de muita serenidade, de muita força, né, teve uma longevidade aí invejável, né, quisera nós chegarmos aí também aos 99, será? Tomara, né? Mas a gente sabe que é uma meta difícil para a maioria. E passa um filme na nossa cabeça, né? Então, assim, claro que eu fiquei muito triste pela perda dessa pessoa tão querida da nossa família. Hoje vai ser o sepultamento, no velório, depois do sepultamento. É um momento difícil, é um momento de despedida. Mas eu confio em Deus, eu sei que tudo tem um momento, tem um propósito. E ela não sofreu, ela não estava doente, ela estava muito bem. Então teve uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca muito rápida, muito repentina. Ontem acordou de manhã e teve a parada. Então, assim, não sofreu, não passou por um drama, não estava internada, não estava nada. Simplesmente chegou a hora dela. Assim como vai chegar a nossa hora também, com ou sem doença. Muitas pessoas morrem de uma fatalidade, seja um acidente, seja um choque, seja, enfim, motivos outros. Então a vida é muito breve, a vida é um sopro. Então tudo que a gente tem é o hoje, tudo que a gente tem é a fé que nos move, é esse desejo de viver, essa vontade de viver. Isso aí a gente tem que ter, essa garra de aproveitar cada dia aqui nessa terra, que isso é um privilégio. Nem todos vão ter essa longevidade como a vovó Zefinha, já viver 99 anos. Talvez com muito menos a gente faça a nossa passagem. E tá tudo bem, mas que o tempo que nós estivermos aqui nesse plano terrestre, a gente faça valer a pena. A gente viva com amor, viva com intensidade, viva com alegria, viva com a certeza de que Deus está ao nosso lado, que é o nosso melhor e que a gente tem uma missão a cumprir. Quando essa missão termina, aí realmente é tempo, né, de estar ao lado de Deus, de passar por outras experiências. E é isso que eu penso. Procuro não pensar na doença como algo assim que vai ser por causa disso que eu vou morrer e tal. Não, deve ser de velhice, né? Espero que seja igual a vovó Zefinha. Então, eu tô muito triste pela perda dela, mas ao mesmo tempo sei que a vida continua, então eu vou viver. Não só por ela, mas pelos que ficaram e principalmente por mim, porque esse foi um presente que foi dado a mim. Deus me concedeu esse privilégio de estar viva. Deus me deu esse privilégio de ter esse diagnóstico maravilhoso. Deus tem me sustentado até aqui. Não é a primeira vez que eu tenho câncer. Já tinha tido outros problemas indicativos de câncer, né? Então, tive nódulos mamários benignos que eu tive que retirar, isso há, sei lá, 12, 13 anos atrás. 14 anos atrás. Depois, tive que fazer intervenções cirúrgicas porque estava com células cancerígenas também no útero. Também tive que fazer um procedimento cirúrgico.
Tive câncer de tireoide, tive que fazer a tireoidectomia total, tive que fazer iodoterapia e agora leucemia. Então, assim, isso daí não me fez mais fraca, muito pelo contrário, me fez mais forte. Né? Eu já ter passado por essas barras aí, são algumas, viu, pessoal? Tiveram outras, que não são de câncer, mas outros perrengues bem sérios. O que eu tô querendo dizer pra vocês é assim, não desistam. Não deixem de lutar, não deixem de acreditar que diagnósticos como esse aqui são possíveis. O meu veio com 8 meses de tratamento. Uma bênção, né? No mesmo dia que veio o diagnóstico, veio uma notícia de uma perda. E aí a gente tem que ficar questionando Deus. Ah, Deus, por quê? Por quê? Não, as coisas são como são. A gente tem que ter muita resiliência também para aceitar os desígnios de Deus. Então, se você ainda não alcançou o seu resultado indetectável, não fica triste, não se desespera, não acha que é impossível. Eu tô mostrando para vocês aqui que é sim possível. Isso sirva de inspiração, de motivação para você continuar se tratando, cuidando de você. A gente é templo de Deus. Esse corpo aqui foi só emprestado, não é nosso. Vai tudo virar pó um dia, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que fazer valer a pena. A gente tem que cuidar desse corpo, esse templo, que é onde a gente faz morada. Então, que a sua morada esteja repleta de flores, repleta de alegria, repleta de saúde, repleta de esperança. Vai fazendo sua parte, que o resultado vem. Posso te garantir, se você fizer sua parte direitinho, aquele tripé que a gente conversou, né? Cuidar do corpo, da mente e do espírito, o resultado vai vir, eu não tenho a menor dúvida. Então hoje foi um vídeo mais longo, né? Tinha muita coisa aqui para falar, muita coisa para compartilhar, mas era isso, né? Então queria deixar registrado esse resultado incrível e que ele inspire vocês. Eu tô muito feliz por ele, triste pela perda, mas resiliente de que tudo está como tem que estar. Tá tudo bem, tá bom? E esperar que daqui 3 meses, quando eu fizer meu exame de novo, tenha mais um indetectável e assim seja pelos próximos 4 anos e pouco, para daí sim considerar que eu tô com a doença bem controlada e posso pensar daqui a 5 anos, quem sabe, em parar com a medicação. Mas até lá, vamos viver, né? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fica aqui o meu carinho, meu agradecimento por quem assiste aqui o canal, quem acompanha meus vídeos. E fiquem na paz. Beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.